controlar, isso daqui, aonde vai parar? Aqui. Se ele não ficou dentro, ele ficou fora. Salvo as campanhas, o trabalho de prevenção, o trabalho que realmente vai gerar saúde na população, e aí nós vamos entrar num outro processo, né, que talvez seja a questão do desafio, e já vou comentar. Então, o controle de restrições, né, aqui, daí, por restrições por doença do trabalho, né, que sempre é importante reduzir. Essa sim nós temos ações de acidentes, de restrição pelo trabalho, esse sim nós temos ação, e isso nós temos que fazer reduzir. Esse é nosso papel, direto. Não que o outro não seja, também é, e nós vamos conversar já no meu encerramento, mas aqui é diretamente relacionado com a gente. Aqui está significando o quê? Busca de melhoria de condições do trabalho. Lógico, não é nós que vamos reduzir. É a fábrica. É a fábrica que vai melhorar as condições de trabalho e vai evitar que as pessoas fiquem doentes. Se não houver isso, não adianta a gente dizer, não, puta, não, você não vai ficar doente. Ó, pense comigo. Não fique doente. Não vai adiantar. Certo? Não tem segredo. Não tem milagre. Então, esse ponto é importante, porque aqui nós temos efeito, nós temos que trabalhar, é o nosso papel, mas que tem que ser feito lá. Tem que ser entendido que quando tem problema de absenteísmo, quando tem problema de gente doente, não é problema no ambulatório. O problema está lá, no local de trabalho. E lá que tem que ser corrigido. É na gestão, é na organização do sistema de trabalho, é na condição de trabalho que precisa ser revista. Esse é o caminho. Então, primeiro compromisso, ética e técnica, leis e conhecimento científico, melhoria das condições de trabalho, prevenção plena dos acidentes e doenças do trabalho. Plena, porque essa tem que ser a nossa, esse é o nosso direcionamento. E, por último, excelência na gestão. Sem dúvida nenhuma, quais são os nossos desafios? Criar boas condições de trabalho, questão da vida, educação e treinamento. Então, nós temos que estar envolvidos com isso, né? Qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida em geral, é que vai fazer com que as pessoas melhorem. Mas e só com educação e treinamento vamos fazer? Então, nós temos um outro papel aí, né? Um olhar sistêmico. Um olhar holístico globalizado, que é isso que nós vamos ter que criar dentro das nossas empresas. É esse o primeiro grande viés. Espera aí, isso é valorizado dentro da empresa? Faz parte do business plan da empresa? Está dentro da sua estratégia social? Essa palavra o Maria não tem. Certo? Aí sim, satisfação, motivação, energia, porque nós estamos deixando as pessoas menos doentes, estamos deixando menos cansadas, e consequência, óbvio, vai ser maior produtividade e desenvolvimento empresarial. Lembrando aos nossos associados que termina dia 31, o prazo do pagamento para quem é sócio, então, e também quem quer se associar, aproveite agora que ainda tem desconto. Ok? Desconto não tem mais? Tá bom, Lucimara. Então, não tem mais desconto, mas tem 100 aumentos. 100. Então, é isso. Essa turma da diretoria que trabalha arduamente para a gente ter essas reuniões aqui. Muito obrigado pela atenção. Bônus, hein? Consegui fazer no tempo. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. As perguntas daí a gente vai fazer no final, né? O Marino agora fala, daí a gente toma um café, recupera a energia, ouve o professor Merbá e depois fazemos uma discussão, ok? Então, como eu já tinha apresentado, o Marino, ele é advogado,
Ele é superintendente executivo de RH no HSBC, é consultor de recursos humanos na consultoria executiva Outsourcing e tem uma vasta experiência em RH que ele vai compartilhar conosco aí. Precisa do microfone? É bom? Tem que gravar lá. Bom dia. Sábado pela manhã, ainda bem que está chovendo, pelo menos, né? A gente já consegue dedicar um pouquinho mais de tempo aqui, né? O Paulo fala de umas coisas muito curiosas, aliás, nem sei se isto... Já tive a oportunidade de fazer um comentário sobre algumas coisas, onde controles e ações como essas trazem critérios e conceitos que, inclusive, está mudando até lá no céu já, né? Não sei se vocês já sabiam, até o céu está mudando sobre isso. Não porque vai chover muito, nem nada, mas umas coisas muito curiosas. Então, eu estava lá na portaria, lá São Pedro, né? E aí chega um religioso, né? E se apresenta, morreu, infelizmente, e se apresenta lá no céu e fala, estou aqui, sou fulano e tal, muito bem e tal. Né? Bom, e o senhor? Eu sou fulano de tal, eu sou um motorista do ônibus ali e tal, da cidade, não sei quanto e tal. Sei. Seu nome, fulano de tal. É isso mesmo, beleza. Só aguarda um minutinho aqui, então. Aí deixou os dois ali, dali um pouco, volta lá, o porteiro lá do céu e pede para o motorista do ônibus, olha, há uma solenidade de recepção para o senhor aqui hoje, então, por favor... Nós vamos ter que aguardar 2 minutinhos, que eles estão terminando de preparar lá o ambiente, mas já vai ser fácil, né? Tá bom. E vai lá e leva o motorista do ônibus lá para dentro. E deixa lá o outro religioso do lado de fora, parado. Ele ficou inconformado. Ele falou, mas como é que pode? Eu passei minha vida inteira falando do bem da vida, dos valores espirituais, que não sei o quê, blá. Poxa, aí chega aqui um motorista de ônibus, passa na minha frente, tem festa, tem recepção, e eu fico sentado nesse banco aqui esperando, sem saber nada. Não se conformou, foi lá questionar o tal do porteiro, né? Que negócio é esse? Deve ter alguma coisa errada. Trocaram o nome. Quem devia estar nessa festa sou eu, não é ele. O senhor não falou. Pois é, nós aqui no céu estamos mudando um pouquinho nosso modelo de gestão. Aqui nós estamos agora trabalhando por resultados. Nosso negócio agora é trabalhar por resultados. Mas como assim? Sabe, quem entrega mais acaba levando mais, não tem outro jeito. Quem controla, quem cuida, quem dá atenção, tem mais efetividade. É mesmo? E como é que funciona isso? Olha, veja só, enquanto o senhor falava lá na sua plateia, todo mundo dormia. Enquanto ele dirigia, todo mundo rezava. Ele foi muito mais efetivo que o senhor, não foi? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Quando você estabelece os controles, como o Paulo falou, enfim, você monitora, você gerencia, certamente você vai entregar resultados muito melhores, né? Eu até, ouvindo o Paulo falar aqui, passando pela minha cabeça aqui algumas oportunidades. Talvez a Punch, Paulo, pudesse desenvolver um treinamento, um workshop, não sei, alguma coisa nesse sentido, com os colegas todos, em cima destas ferramentas estruturadas, eu sei que o Merbach também tem uma boa experiência nesse negócio, até para dar uma formação mais ou menos uniforme de todos os colegas em suas atividades de empresas, enfim, nesses conceitos. Eu acho que é uma forma até da gente dar um modelo mais ou menos padronizado, uma estrutura de empenho, e que isso permita um benchmark. Eu acho que pode ser uma oportunidade interessante para a Punch oferecer aos colegas, enfim, né? Guilhermão, já sabe, né? Já sabe. Então, e não vale só trazer as crianças do Pequeno Príncipe, tem que trazer todo mundo para cá. Né? Tá bom? Mas, enfim, eu acho que isso pode ser uma oportunidade interessante de você desenvolver um formato onde dê mais ou menos o padrão. Obviamente, tem estudiosos do cenário, enfim, mas estabelecer controles e formato eu acho que é interessante. Bom, de qualquer forma, vamos falar de uma outra coisa aqui que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? É alguém do lado de fora que interfere num cenário e que vai mexer com os nossos resultados de uma forma
tremendamente complexa, né? Tem alguém aqui que atua nessa área do direito, né? E basicamente direito do trabalho, alguma coisa assim? Ou todos estão na área de medicina mesmo, né? Então, portanto, eu posso falar um monte de besteira, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo, não vai ter jeito. Eu começo já fazendo uma coisa diferente, minha apresentação por formação de advogado só é escrita, né? Não tem desenho, não tem passagem, não tem nada. Vocês vão ver que é um negócio assim. Mas, enfim, medida provisória 664. Eu não vou entrar no conceito da legislação, mas medida provisória é uma prerrogativa que o Executivo tem, no caso o Executivo Federal, de editar uma legislação que tenha uma vigência provisória e que depois ela é encaminhada ao Congresso Nacional para ser validada ou referendada ou até mesmo alterada, né? Então, medida provisória é isso aí. E aí nós tivemos a medida provisória 664, né, de 30 de dezembro, no fechar das cortinas, enfim. O que aconteceu nesse negócio aí? O que tem a medida 664 como oportunidade do mercado do Brasil nessa condição de trabalho? O governo alega que, para dar mais transparência política, uma vez que a relação de todos os benefícios e beneficiários passará a estar disponível na internet. Claro, né? Na minha cabeça, muitas vezes, é até um contrassenso. O governo vem falar disso com todos os problemas que estão acontecendo por baixo dos panos, né? Então, ele quer tornar público tudo que é para os outros, tudo que é a dificuldade que os outros vão enfrentar. Mas, enfim, não é uma questão de entrar em conceito político aqui. Mas o fato é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que vai ser apresentado, traz aí um aspecto da legislação importante. Vai ser mais transparente você poder monitorar e acompanhar toda essa publicação que eles estão querendo alterar. Corrigir distorções nas concessões dos benefícios. Não vou nem falar só dos atestados médicos, mas vamos falar de seguro-desemprego, né? O que a gente vê nessa condição de seguro-desemprego? Alguém trabalhando 6 meses, já sai do trabalho, entra com seguro-desemprego, vive mais 6 meses de seguro-desemprego, volta para cá, trabalha mais 1 ano, se afasta de novo, mais 6 meses de seguro-desemprego. Então, eles estão mudando esse conceito. Eu acho que isso vai dar um pouco mais de gestão a esses modelos, né? Conter possíveis fraudes, acho que essa é uma expressão que está em moda hoje, né, para todos os lados. Temos que melhorar isso aqui e tal. Acho que a primeira coisa que nós temos que olhar para dentro do nosso país é cultura, em primeiro lugar, né? Se você olhar hoje, é um negócio maluco. Outro dia parei tomando um café numa cafeteria, enfim, e tinha um garoto assim, 13 anos, eu sei porque perguntei a idade, cabeludão, né? Tal. Pô, todo legal, tomando um shake, né? Aí eu falei, puxa, estava com um amigo, eu falei, cara, olha, já teve época que eu tive um cabelo assim, né? Faz tempo. Já teve época. Aí eu falei, puxa vida, né? Quanto você tem? Tal, cabelão, né? Ok. Ele olhou para mim assim, meio, né, mais baixo que eu, mas olhou para cima assim, né? Aí eu falei, pois é. Sabe, a única forma que eu tenho hoje para ter um cabelo grande assim é se eu tirar o cabelo dele e pôr no meu, né? Aí ele virou para mim e falou assim, e se pagar, muito bem. Eu falei, caramba, rapaz. Não, tá certo, né? Com esse cabelão todo, né? Tem que pagar para ter esse cabelo para pôr aqui. E aí ele complementa o negócio meio maluco, cara. Ele fala, puxa vida, o negócio agora é trabalhar para o governo. Mas como assim? Porque lá a gente não precisa trabalhar, só vai ganhar. Aquilo lá, eu falei, cara, mas quantos anos você tem? 13. Então, isso me faz pensar que nós estamos olhando para uma cultura. Alguém que está construindo um canal dentro de um pensamento como esse. Então, quando a gente fala conter possíveis fraudes, a fraude já é uma consequência cultural que nós estamos vivendo. Portanto, temos que pensar muito bem dentro desse cenário. Atestado médico, vocês sabem como é que isso já é tratado, né? Poxa vida, é um complicador para a gente fazer gestão disso, né? Tem aí as pensões, né? Nos casos de morte, dependentes e tudo mais, existiam alguns critérios, eles querem mudar, vão equiparar os gastos e as regras, visto em outras partes do mundo. Mas, enfim, não é esse, talvez, o grande enfoque da nossa conversa, mas a medida provisória traz isso. O fato é que o governo quer olhar a redução de custos para auxiliar no equilíbrio das contas do governo. E aí é muito fácil, né? Eu olho para as contas do governo e falo, ok, quem vai pagar a conta então está lá. Eu resolvo aqui. Curiosamente, ninguém fala dentro do governo em reduzir despesa, né? Claro, estamos falando, tá, mas onde é que está a efetividade disso?
Onde é que está todas as nossas ações, correções, redução? Poxa vida, o efetivo do funcionalismo público do governo aumentou, olha, assustadoramente durante esses últimos anos. Foi o governo que mais abriu concurso público no país e colocou muito mais gente para dentro do sistema para fazer e gerar uma série de ações que, lamentavelmente, não traz o resultado que se esperaria, né? Quanto mais gente você coloca, teoricamente, melhor resultado você teria. Nós estamos colocando muito mais gente com pior resultado. Acho que essa é a relação que a gente pode fazer dentro do nosso conceito. Mas o fato é o seguinte, o poder está lá e o resultado está aqui. Vocês vão pagar essa conta. É mais ou menos essa perspectiva. Mas, enfim, essa validade da medida provisória, por se tratar dela, ela tem uma regra de validade que é confirmada em votação em até 120 dias. Então, se ela foi editada em dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, 90 dias, dali um pouco ela tem que estar entrando já no cenário de votação no Congresso Nacional por 120 dias para ter o seu recurso. Depois desse processo, com 45 dias já de vigência, então entrou em 1º de março no nosso caso, né, 45 dias depois, ela tranca a pauta do Congresso Nacional para ser obrigada a ser votada. Então, março, 15 de abril, teoricamente, ela fecha o Congresso Nacional, fala, ok, vocês vão ter que votar essa medida provisória 664. Né? Já, obviamente, olhando mais para frente, vocês vão ver que Renan Calheiros, presidente do Senado, já expediu uma medida do Conselho, não sei do que lá, nem me lembro o nome, mas é alguma coisa assim, uma ação do Congresso Nacional, já prorrogando a medida provisória por mais 60 dias, porque eles não vão julgar a medida dela em 45 dias agora. Tá? Então, o prazo já vai se prorrogar por mais tempo, não vai trancar a pauta do Congresso Nacional. Essa decisão saiu agora, essa ação foi publicada agora, dia 20 e poucos de março. Aí, tá bom? Mas o fato é que essa tramitação é necessária por uma comissão mista no Ministério Público. Se a Câmara ou o Senado rejeitar ou a medida provisória perder a eficácia, tem que ser editado um decreto legislativo para definir os efeitos que tenha gerado durante sua vigência. Ou seja, ela já entrou em vigor em 1º de março, está vigorando. 45 dias deveria ser votada, não foi, já prorrogou por mais 60. Mas e se a gente imaginar que lá na frente ela vai acontecer, ela vai ser, entre aspas, revogada, o que vai acontecer com todo esse período que nós estamos vivendo aqui no meio? Volta tudo para trás? Tudo que eu paguei, deixo de pagar, vou receber de volta? Tudo que vai entrar na frente? Não. O Legislativo deverá promulgar algum ato do Legislativo, um decreto, que vai disciplinar o que vai acontecer com esse período. Muito provavelmente, se ela não for aprovada, por alguma razão, muito provavelmente, ela volta para os 15 dias, mas tudo que você pagou de 30 está valendo. Provavelmente vai ser essa a decisão. Ou seja, o que você já gastou, gastou mesmo e não vai voltar. Né? Eu presumo que seja isto. Acho que não dá para fazer conta na ordem inversa. Fala, tá bom, eles vão voltar atrás, volta para 15, o governo vai me devolver dinheiro. Alguém acredita nisso? Se o céu já está trabalhando por resultados e objetivos, imagine nós aqui. Né? Então, portanto, eu acho que já dá para contar que esse dinheiro está lá na conta já. Né? A gente já pagou, já gastou. Bom, se o conteúdo, de qualquer forma, for alterado, ele vai ser um projeto de lei de conversão. Então, alterou algumas coisas, muda, vai alterar esse projeto da medida provisória e vai contemplar essa alteração. A Câmara envia, então, de volta à Presidência da República, que vai validar ou não essas alterações que foram feitas e tudo mais. Consequentemente, é o que eles chamam de o presidente da prerrogativa do texto discorda de eventuais alterações feitas no Congresso. Né? Então, se o governo sancionar, tudo está resolvido, o problema vai em frente e as coisas estão acertadas. Se o governo não sancionar, ele vai revisar o que tem e pode vetar ou não a medida provisória com as alterações que fez. Aparentemente, o governo não deve vetar, ele tem todo o interesse em manter esse conceito. Tudo bem? Bom, essa legislação, não tem muito o que fazer agora. A gente colocou as pessoas que estão lá, o modelo de governo, tudo isso fomos nós que colocamos. E a gestão é nossa mesmo, não tem uma outra forma de fazer. Né? A gestão é deles, na verdade. Nós é que vamos ficar com essa conta para fazer a administração.
mais controles certamente nos darão a melhor oportunidade de fazer gestão melhor desta condição que nos é imposta. Cai do céu, né? De repente vem tudo isso na nossa frente, né? As leis que essa medida provisória está alterando é 8.213, que fala de benefício da Previdência, 10.800, que fala da carreira de perícia médica da Previdência Social, 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico, 10.000... Ok. Não precisa nem guardar esse número, não vai cair na prova, tá? Não precisa registrar isso, que não vai ter problema, tá bom? Mas só para vocês terem o efeito que isso traz. Vamos falar um pouquinho, então. Eu não vou entrar, apesar de que ela traz outros critérios, eu não vou entrar muito nessas condições aqui, mas uma das mudanças é pensão por morte, com vigência a partir de 1/3, então ele fala de que restringe o acesso ao benefício, altera os critérios para o pagamento do trabalhador e valem para a esfera da previdência privada. Aqui faleceu o trabalhador, tem a esposa, depende do quantos anos ela tem, até um certo tempo ela vai receber a pensão, mas a mudança agora é que isso não é mais vitalício. Então, imagine, aqui, exemplificando, alguém, 60 anos, recebe previdência, ação da Previdência, a pensão, e acaba falecendo, enfim, e tem a esposa. Só que ele casou com uma mulher que tem 30 anos de idade, né? E é recente. E essa pensão, dentro da legislação atual, ela era vitalícia. Essa mulher receberia pensão até o fim da vida dela, né? Como conceito da legislação. Nesta mudança, isso cessa. Ela vai ter um prazo para receber, porque entende-se que a vida desta pessoa continua, né? Certamente tem uma longevidade maior e, portanto, ela pode se recuperar dentro da sua condição de vida pessoal e não necessariamente depender da Previdência Social, né? E às vezes até acontece algumas coisas nessa ordem, né? Dentro do próprio sistema. Se ela tem uma pensão vitalícia como essa, muitas vezes opta por um novo relacionamento e nem casa. Porque se casar, perde a pensão. Se não casar, continua recebendo, mas está tendo uma vida, entre aspas, conjugal, cível, normal, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, não vou entrar muito nesse detalhe, porque acho que não é o nosso foco. Auxílio-doença, né? Então, esse eu acho que a gente tem aí um impacto, modifica as exigências de acesso e o valor do benefício. Como o Paulo já falou no início, os atestados médicos, por conta de afastamento ao INSS, até então os primeiros 15 dias por conta da empresa, e depois disso, da entrada no INSS, vai passar a receber para lá. Isso mudou para 30 dias agora, né? Todo mundo já sabe disso, todo mundo já está praticando, né? Desde o dia 1º de março, isso já está em vigência. Portanto, os primeiros efeitos começarão a acontecer agora em abril, né? Quem vai para o INSS, aquele negócio todo. Então, isso já começa. Todas as mudanças restringem aos novos benefícios, não se estendendo aos atuais. Obviamente, quem já está afastado, quem já está com a entrada do INSS, né, aos 15 dias, antes do dia 1º de março, vai contar os 15 dias na regra, como sempre. Só que quem foi depois do dia 1º já entra dentro do novo cenário. A regra, em geral, é concessão após 30 dias do afastamento. A empresa paga os primeiros dias de afastamento, o INSS paga a partir do 31º. O teto é a média das 12 últimas contribuições, né? Antes você tinha uma outra regra, que era o teto era 91% do salário limitado ao teto do INSS. Isso aqui traz uma nova consequência. O custo da Previdência, né, em princípio, está diminuindo depois do 31º dia, dentro dessa média que ele faz nova. Portanto, a importância e a aplicação dos primeiros 30 dias, e é nesse sentido que o governo quis, no meu modo de ver, colocar o sistema em funcionamento, é que foi uma visão bastante financeira aqui dentro. Se a empresa for competente, né, dentro dessa perspectiva de gerar controles, ações e tudo mais, o empregado volta antes de ir para o INSS. Mas se ele for, ele ainda vai receber menos comparativamente com o que ele recebia. Mais ou menos essa visão que tem aí, né? E a perícia a perícia médica poderá ser realizada por meio de convênios do INSS com empresas privadas ou com outros órgãos de entidades públicas.
e tem uma vigência diferenciada em 31/12/2014. Ou seja, essa própria perícia médica pode ser feita por uma entidade terceira, desde conveniada com o INSS. Acho que a gente já viveu uma experiência como essa no passado, né? Dos convênios médicos para fazer perícias e tudo mais, né? Acho que ainda tem até um pouco disso, mas não foi muito utilizado. Ou seja, se nós entendemos que o INSS é um facilitador na cabeça do governo, né? Que as perícias médicas poderiam ser um facilitador de atestados, de afastamentos e tudo mais, no sentido de, ok, vamos conceder, porque, tá bom, vamos conceder, né? Agora, eles entendem que a criação do convênio poderá ser mais restritiva a esta concessão na passagem por INSS, na medida em que, teoricamente, isso vai ser uma relação mais próxima da empresa com as instituições do afastamento. Ok? Eu não sei, eu até agora não vi nenhuma empresa se movimentando nessa direção de fazer o convênio. Continua sendo, e deverá, pelo menos pelos próximos meses, talvez, pela inexperiência dessa mudança, né, pela novidade da mudança. Já está? Não está nem regulamentado. Então, talvez daqui um pouquinho comece a aparecer alguma oportunidade nesse sentido, de alguma empresa conveniada com a INSS ser aquela a expedir o atestado de afastamento, enfim, em nome do INSS. Okay? Então, um pouco desse cenário que a gente vai conviver aqui. Tá? O outro trabalho é auxílio-reclusão, também não vou entrar no conceito com vocês, que acho que não é o nosso interesse aqui. Né? Não é aqui. Pois o Sérgio Moro, caramba, eu só fico preocupado se indicarem ele para o Supremo Tribunal e perder tudo isso que ele já fez até agora, né? Porque ele tá na chance de ser indicado para ser um dos ministros do Supremo, né? Então, imagine ele sair desta operação que ele tem conhecimento e domínio, né? Ir lá para o Supremo, meu Deus do céu, é capaz de perder aqui e não conseguir ganhar tudo lá ainda. Né? Mas, enfim, vamos lá, vamos acreditar que nós vamos ter coisa melhor para esse país. Né? Mas o fato é alguma coisa que a gente pudesse enxergar dentro dessa alteração da legislação. Dentro do conceito político, pressão pelo ajuste fiscal. Então, quer dizer, o governo está vivendo uma experiência complicada, viveu dias de glória ao longo dos últimos anos, vendeu toda uma imagem menos complexa, de dificuldades e problemas dos últimos tempos, mas agora está vivendo essa crise. Né? É um negócio bastante complicado mesmo, como é que a gente vai tratar isso aí. Então, começou. Entrou lá um ministro da Fazenda, aparentemente com muito mais ação, muito mais atividade do que tínhamos, e isso está mudando um cenário. O Executivo está enfrentando dificuldade com o Congresso Nacional. Comentário, né? Isso não é uma condição política, mas, como disse o Paulo, Facebook já publicou isso de todo lado, o PSDB dizendo, vamos ter que deixar o governo do PT sangrar, né? E está sangrando agora, pelo que eu imagino, porque a presidente não consegue ter interlocução dentro do Congresso Nacional. Ela não sabe com quem falar lá dentro. O PMDB, que é um dos sindicatos de base aliada muito forte, de uma certa forma, está rachando no Congresso, né, Senado e Câmara de Deputados, enfiando outras ações lá dentro, e, por incrível que pareça, o melhor interlocutor do Executivo dentro do Legislativo é o Levi, ministro da Fazenda, pô. O cara que sentou lá para discutir ajuste da tabela do imposto de renda, parcelado, mas é um técnico fazendo uma discussão política. Então, isso aqui é um grave problema para o governo. Eu não sei como é que isso avança dentro desse cenário. As regras contrariam o discurso trabalhista do Executivo. Quando se falava, ninguém vai mexer em direito do trabalhador, ninguém vai mexer... Tudo bem, o direito do trabalhador talvez não esteja ofendido aqui, né? Dentro dos 30 dias de afastamento, teoricamente, ele não perde nada, né? Mas isto, se nós pararmos para pensar, é uma grande oportunidade, o aumento do prazo sob controle da empresa para fazer a gestão desses atestados médicos. Então, nós temos que colocar empenho e discussão e controle
para que realmente o empregado não se afaste. Porque, se vocês pararem para pensar, nós estamos gastando 2 vezes agora nessa brincadeira, né? Aumentou mais 15 dias no atestado médico, estamos gastando por mais 15 dias, que não tem retorno, em princípio. E ainda assim, se não formos eficientes o suficiente para conter esse afastamento de 30 dias, ele vai para o INSS e vai bater aonde? RAT, FAP e tudo mais, não é isso? Ou seja, nós vamos gastar 2 vezes com essa brincadeira, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Aliás, é uma pergunta que a gente faz. Qual é a empresa onde o seu departamento financeiro já pediu para contabilizar o aumento dos custos de mais 15 dias do INSS, né, do INSS por empregado? A empresa sabe que aumentou o custo, mas não está contabilizando isso no seu resultado financeiro ainda, né? Porque ninguém caiu a ficha. Ninguém botou lá, opa, vamos aumentar minhas despesas de pessoal porque eu tenho mais 15 dias aqui. Teoricamente, o que está acontecendo com essa despesa original? Dobrando de custo, não é isso? Mas acho que o Merbach vai falar mais disso, né, dos impactos, né? Então, vamos deixar para ele cuidar disso. Bom, isso, então, deve tramitar pelo Legislativo, onde receberá propostas de alteração. Então, nós vamos viver mais uma incerteza dentro desse cenário, se volta, se não volta, o que muda, se algumas leis vão ser mais, vão mais adiante, a pensão, o auxílio-reclusão, mas fica tudo do INSS, dos absenteísmos aí, né? Então, vamos olhar. Do ponto de vista empresarial, então, eu falo de uma coisa, já misturo com a outra, aumento de custos, acho que é notório isso, né, de modo geral. Sofrerá com o aumento do absenteísmo? Sim, e aqui a gente vê consequências em paralelo a esse processo. Para quem trabalha na indústria, quem trabalha diretamente com as pessoas envolvidas no modelo de produção, vocês têm a noção clara de que estas pessoas estão preocupadas com a capacidade de trabalho do trabalhador que ele tem à disposição? Sim ou não? Vocês acham que sim? Não. Ele mede produção. Se ele vai tirar essa produção com 10 pessoas, com 9, com 8, não são as pessoas que estão na conta dele. É a produção que está na conta dele. Portanto, ele vai querer tirar a produção, a mesma, com 8, como se fosse 10. E aí, nós vamos ter um monte de coisas aqui, com o aumento de absenteísmo também. Porque 30 dias fora, antes, dentro do conceito de que se afastou para o INSS, teoricamente, ele teria uma perspectiva de fazer uma gestão que não estava sob controle dele, né? Agora é controle dele, e ele vai continuar tendo que ficar mais tempo com a produção, com menos gente dentro da produção, para fazer o mesmo resultado. Então, eu acho que aqui nós temos uma questão cultural a ser trabalhada, como falou Paulo, permanência na área de trabalho, aquelas 3 horas de enrolação, seja lá como for, você precisa tomar muito mais cuidado na gestão. Qual é a empresa que está se preparando para isso? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma área de produção está parando para falar, opa, espera aí, isso aqui vai trazer problema, isso aqui vai trazer ação e não sei o quê. Obviamente, trabalhamos juntos, Paulo, Júlio, enfim, os colegas aqui, né, alguns. Eu sei, por exemplo, de algumas ações bastante preventivas que o Paulo pensa nesta ótica, né? E até diria, um grande exemplo que nós tivemos nesse cenário foi quando a gripe A, que nós tivemos uma crise no Brasil forte, e eu estava lá junto com o Paulo, e a gente fez um modelo de gestão que, curiosamente, o Paulo teve que sair fazendo palestra pelo Brasil inteiro, porque nós fomos um modelo de gestão do absenteísmo por conta da gripe A. E ele até foi convidado a ir para a França para fazer uma apresentação na França para a Renault Mundial desse trabalho. Então, eu sei que ele tem esse pensamento, mas isso é uma ação que ele está tomando, é uma coisa que ele está conduzindo internamente. E eu não sei se todo mundo está olhando para o mesmo cenário. Aí, se a empresa está sensibilizada para isso, né? Então, algumas regras da medida provisória já deveriam ter sido implantadas, pois coíbe os abusos e fraudes no sistema previdenciário. Sem dúvida, né? Todos esses controles e ações que nós estamos fazendo, certamente ajudaria muito a conter
essas fraudes todas que estão sendo anunciadas e faladas dentro do sistema do governo. Eu acho que aqui nós vamos enfrentar um problema crítico, sindicato, né? O sindicato, acho que está vivendo um dilema complicado agora, né? Por quê? Ele é governo, porque mistura a ação sindical com a ação política. Então, ele é governo, é favorável ao governo e contra as medidas que esse mesmo governo faz. E aí, como é que ele vai atuar nesse negócio? Está promovendo passeata, está tentando fazer alguns trabalhos assim, para não perder o direito dos trabalhadores, né? Tudo bem, aqui talvez ele brigue, mas não tanto, se bem que o discurso que o sindicato está fazendo é que atribuir 30 dias de afastamento aos custos da empresa vai reduzir direito do trabalhador na medida em que a empresa terá mais tempo para agir. Então, esta é a briga que eles estão fazendo para voltar para os 15 dias, para a empresa ter menos controle sobre esse período de afastamento, o que vai permitir menos afastamento, mais controle das pessoas, e, segundo eles, isso é contra os direitos do trabalhador. Então, aqui tem uma forma, um alinhamento político precisa apoiar o executivo. De outro lado, ele não quer que isto cresça por falta de apoio popular dos trabalhadores para os quais ele representa. Tudo bem? Estão falando sobre perdas e conquistas de direito, e de forma bastante política, o DIEESE destaca os pontos da medida provisória de forma crítica, assim de uma maneira ainda amena. Mas o DIEESE, como vocês sabem, é uma estrutura grande, estatística, do movimento sindical no Brasil. Todo mundo sabe o que é, né? DIEESE, Departamento Sindical de Estudos, Estatística e Estudos Socioeconômicos, né? E é uma grande força de trabalho estatístico, resultados, medições feita por o movimento sindical. E no ano passado teve uma mudança fundamental nesse processo, né? Vocês já ouviram falar em DIAP? Departamento Intersindical de Apoio Parlamentar, de Assessoria Parlamentar? Pois é, também é uma instituição ligada a sindicatos. E está dentro do Congresso Nacional, fazendo grandes articulações dentro da legislação, né? Pois é, DIAP e DIESE se estruturaram num fundo de apoio, numa forma de apoio, para levar a efeito as mudanças na legislação trabalhista no Brasil. Ou seja, o político agora, né, eleito, enfim, está lá no Congresso, na Câmara, enfim, antes ele recebia do DIAP um apoio do ponto de vista político, teórico, social, para dizer, olha, você precisa apoiar esse modelo, precisamos trabalhar nesse sentido, isso aqui ganha assim, isso aqui ganha assado, blá, 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 blá. Só que tudo era bem uma linha do discurso em termos de intenção política. Agora, se juntando com o DIESE fala assim, olha, se aprovar esta lei no Congresso do jeito que ela está, você, político, vai poder ganhar isto, mais isto, o número de eleitos está dessa forma, o apoio popular está nesse caminho. O DIESE agora fundamenta o DIAP para atuar junto ao Congresso Nacional em condições estatísticas, que vai dar muito mais suporte ao resultado que eles imaginam. Então, vejam que tem uma articulação grande lá dentro, tá bom? Acabou. Olha aí, puxa vida, achei que ia ser tão rápido. É que eu vi a Renata fazer o sinal ali, eu falei, agora precisa acabar. Bom, eu acho que tem um ponto de reflexão muito forte para discutir. Muitas vezes eu fico pensando se a área médica tem a interlocução ideal, interna, forte com recursos humanos, para poder sentar e falar, olha, vamos planejar isso aqui, vamos criar uma estrutura para isso, vamos olhar para um cenário, parará, parará. Eu até costumo dizer muitas vezes algumas coisas assim. Todas as empresas em que vocês trabalham, né? Todas as empresas, vocês têm plano de saúde oferecido aos empregados? Eu acho que a grande maioria hoje, né? A não ser talvez uma pequena empresa, enfim, mas a grande maioria tem plano de saúde. Quanto custa o plano de saúde para essa empresa? É uma fortuna.
Não sei exatamente em dinheiro, vai depender muito dessa relação. Mas é uma fortuna, né? Aí você chega lá para essa empresa e fala assim, puxa vida, nós gastamos X mil reais mês com plano de saúde assim, assim, assim. Vamos contratar um especialista, um gestor, um técnico para fazer monitoramento das contas de plano de saúde, utilização, conceito, tal. Pô, vamos gastar aí, sei lá, 2 mil, 3 mil reais de salário para a gente ter esse controle na nossa mão? Nem a pau, Juvenal. Esse dinheiro eu não tenho, não posso gastar nisso. Ou seja, muitas vezes a gente está lá economizando 2 mil, sei lá, estou falando aqui um valor, tá? Estamos economizando 2 mil de ter um técnico para fazer uma manutenção e uma verificação nos seus custos de plano de saúde, mas gastamos 10 para fazer outra coisa, para pagar a conta do plano de saúde, muitas vezes de uso indevido, errôneo ou por baixa assistência. Acho que aqui é alguma coisa assim. Se nós não queremos controlar o absenteísmo do atestado médico, como diz o Paulo, pela sua importância, nós vamos gastar muito mais dinheiro para bancar o afastamento do que efetivamente gerar o controle. Ok? É isso aí. Então, vamos cuidar da legislação agora. Agradecemos a brilhante explanação e eu convido o Dr. Paulo a entregar o certificado para o Marino. E agora convido a todos para a gente se dirigir ao andar de baixo para fazer o intervalo. 15 minutinhos, né, doutor Paulo? Pessoal, enquanto estamos só ajustando aqui, só lembrar do livro dos 40 anos, quem não pegou o seu livro, um associado da FANT, é só atualizar lá o cara de plate e vir buscar o seu livro para que eles tenham pegado. Tá? Está à disposição lá. Conta a história dos 40 anos da nossa sociedade. Está aqui. E desde o comecinho até o final. Até o ano passado. Beleza? Então, dando continuidade à nossa reunião científica, convidamos o professor Oswaldo Merbach. Ele é administrador de empresas, é pós-graduado em administração de empresas pela FGV, é mestre em educação, tem uma carreira profissional extensa em recursos humanos, marcadamente na indústria automobilística, conforme o Dr. Paulo já tinha